te agradecemos por este privilégio, Pai, por essa oportunidade, Pai, que temos de estarmos juntos aqui, enquanto igreja, Pai, contribuindo na Tua casa, contribuindo, Pai, para o Teu reino, Pai, que de fato, como essa canção que acabamos de entoar, estejamos realmente dando um passo de fé, Pai, não simplesmente pensando no nosso sustento, nas nossas finanças, isso é importante, mas sabemos que o Senhor é o provedor de tudo, Pai. E no ato, Pai, de colocar aqui os nossos dízimos e ofertas, nós declaramos isso, Pai, que o Senhor é que nos sustenta, o Senhor que nos dá a força e o vigor, Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Pai. Te agradecemos, Pai, pela vida, Pai, de cada um que tem entendido, que tem tido a consciência, Pai, de família, a consciência, Pai, de que estamos aqui enquanto igreja, enquanto corpo, Pai, para compartilhar, para doar, Pai, uns aos outros, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Dando continuidade à nossa adoração, gostaria de chamar o pregador, nosso licenciado Tiago, né, a professora, as professoras que estarão também ministrando as nossas crianças, né, lá embaixo, Micaela. Também estará ali. Queria... O irmão Tiago está vindo. Queria pedir à irmã Marta que estivesse orando pela vida do nosso licenciado Tiago, pela vida da Micaela, da Maria Eduarda, né, que o Senhor certamente já falou ao coração, né, dos seus servos e servas, né, estará falando ao nosso coração, com certeza. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nessa noite, amém? Eu peço perdão pela voz de pato, estou um pouco gripado, mas para a glória de Deus, obrigado, meu irmão. Com temor e tremor estamos juntos aqui em mais uma noite, onde damos continuidade a série de reflexões desse mês de outubro, em que temos visto um tema extremamente relevante, né? Que nós já lembramos muito bem, tem sido falado com importante frequência. E o tema está baseado lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 a 16. E o nosso tema é qual mesmo? Igreja cumprindo propósito, fazendo a diferença. Então nós vimos já nessa série de meditações em cada domingo do mês de outubro, reflexões acerca desse princípio importante na vida da igreja. No primeiro domingo, lá no início do mês de outubro, nós vimos com o nosso pastor Carlos a importância
de compreender a identidade da nossa natureza, com base nesse texto de Mateus capítulo 5. Vimos que a nossa essência deve estar focada em ser sal e luz, antes de nos preocuparmos com fazer qualquer coisa. No segundo domingo, nós vimos aqui com o nosso missionário Wesley, o exemplo de coragem de Neemias, que nos inspira hoje, como igreja, cumprirmos o nosso propósito, tendo a consciência da nossa natureza e nossa identidade. E no domingo passado, nós vimos com o nosso presbítero Laércio, lá em Mateus capítulo 7, a importância de termos coerência com relação à nossa identidade e à nossa natureza, baseada na ilustração, na parábola da árvore e dos seus frutos. Devemos então viver, vimos no domingo passado, de modo digno com a vocação que temos, de sermos não só boas árvores, mas assim sermos boas árvores por produzirmos bons frutos. Essa série de meditações e de reflexões que você tem feito junto conosco aqui, que todos nós juntos temos feito, revela a importância que temos que ter de autocriticarmos, nos autocriticarmos, de nos autoanalisarmos. E essa capacidade, ela é inerente ao ser humano. Deus colocou isso em nós. Deus nos deu essa capacidade de nos autoanalisarmos, de nos autocriticarmos, de percebermos se temos vivido de uma forma a refletir a pessoa do nosso Pai. E não só isso. Durante a história, toda a história da humanidade, o ser humano sempre se preocupou se tem vivido e se vive de uma forma boa. Muitos pensadores, filósofos, cientistas, artistas, escreveram sobre ética, sobre moral, sobre religião, sobre direito, refletindo sobre a preocupação constante que cada um de nós tem se somos e se temos sido boas pessoas, bons seres humanos, bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos, boas mães, bons cidadãos, bons alunos, bons professores. Não é verdade? O tempo todo meditamos e pensamos sobre isso. Isso é algo exclusivo do ser humano, porque você não vê nenhum outro ser vivo preocupado com isso. Não é verdade? Você já viu um passarinho preocupado, se perguntando, será que eu tenho sido um bom pássaro? Será que eu tenho voado direito? Será que está certo eu comer as sementes que estão ali na árvore? Você já viu um pássaro perdendo noite de sono? Se perguntando, será que comer a semente, fazer um ninho aqui na casa do vizinho está certo? Voar por aí, cantando de manhã, acordando todo mundo, será que está certo? Você não vê um passarinho pensando nisso. Quem tem bichinho de estimação em casa aí? Levanta a mão, só para eu saber. Quem tem um bichinho de estimação? Levanta a mão aí, mano. Quem tem? Pouca gente. Adotem um bichinho de estimação se vocês tiverem, né, condições. É muito bom. Então, quem tem gato ou cachorro, você não vê eles parados meditando na vida, né? Será que a gente tem sido bom gato? Será que a gente precisa ser gatos melhores, gatos mais gentis? Eles simplesmente são gatos, são cachorros. Mas nós, seres humanos, por causa do pecado de Adão, nascemos então com alguma coisa faltando em nós. Nascemos com essa dificuldade de saber e ter a consciência de que estamos fazendo o que é bom aos olhos do Pai. Mas então Cristo se revelou a nós e restaurou a nossa natureza. E agora nós sim nele não só sabemos, mas podemos viver conforme o que agrada ao nosso Pai. Não só sabemos, como podemos viver conforme o que agrada ao nosso Pai. Teoria e prática. Saber e ser. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos acomodamos apenas com o
saber, com a teoria. Talvez você olhe para você e diga, ao ouvir, durante esse mês de outubro, a importância de sermos luz e sal, talvez você diga, eu sei o que eu preciso ser. Talvez você saiba mais do que os preletores. Eu sei o que eu tenho que ser santo. Viver como uma pessoa separada. Eu sei que eu tenho que amar incondicionalmente. Eu sei que eu preciso ser um corpo de Cristo, agir como corpo de Cristo, amar o meu irmão, eu já sei. Só que nós vivemos a nossa vida, e a começar em mim, muitas vezes sem sair da teoria para a prática. Quando nós não saímos da teoria, irmãos, para a prática, nós somos como a luz posta debaixo do alqueire, no texto base do nosso tema. Não serve para nada. Uma luz que, imagine, onde é que fica a lâmpada? Aqui, ó, muito bem localizado. Imagine se essa lâmpada estivesse debaixo da mesa. Para que ela ia servir? Quando nós não saímos da teoria para a prática, nós somos como o sal que não saboriza. Apenas serve para, o texto vai dizer, ser pisado pelos homens, ou seja, ser enxerto de calçamento. Por isso, irmãos, nós temos como tema dessa noite, da teoria para a prática, aprendendo com Cristo como ser sal e luz. Da teoria para a prática, aprendendo com Cristo como ser sal e luz. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, e nós leremos do verso 1 ao verso 4, mesmo assentados e ainda assim reverentes à palavra do Senhor. Santo Evangelho, registrado conforme Mateus, no capítulo de número 8, do verso 1 ao verso 4. Amém, irmãos? Todos acharam? Então acompanhem comigo. O verso 1 diz o seguinte: ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Até aí, meus irmãos. Nosso tema de hoje, da teoria para a prática, aprendendo a brilhar, a salgar, a ser luz e sal com Cristo. Irmãos, se voltarmos no texto, alguns capítulos, e nós vamos fazer isso brevemente, nós veremos que esse momento, do início do capítulo 8, é uma importante demarcação no ministério de Jesus. Porque, volte aí no capítulo 5. O final do capítulo 7, Jesus, ele encerra o seu discurso conhecido como Sermão do Monte. Lá no capítulo 5, verso 1 e 2, diz o quê? Não precisa ler, só acompanhe. Vendo Jesus as multidões, subiu aonde? Ao monte. E como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou o quê? Ensiná-los. E aí começa o Sermão do Monte. Então, Jesus está fazendo o quê? Ensinando. Teoria. Jesus está ensinando. Ele é o mestre, ele é o rabi supremo. É o Senhor, ele é a sabedoria de Deus. E ele então ensina. E aí passa o capítulo 5. E aí um panorama breve aqui. Se você gostaria, de fazer aí um estudo interessante, um termo, um texto muito central da palavra de Deus, leia o Sermão do Monte, medite, aplique na sua vida. Então no capítulo 5 começam as bem-aventuranças. E aí ele vai falar sobre o texto que é tema do nosso mês, o sal da terra e a luz do mundo.
Depois ele fala sobre a relação do cristão dele mesmo com a lei e estabelece um novo padrão de justiça, na verdade demonstrando a essência da lei. No capítulo 6 ele fala sobre a verdadeira e genuína piedade. Ele fala então depois da relação do tesouro e do coração. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Fala então em seguida, ainda no capítulo 6, sobre as ansiedades da vida, né? E sobre os desejos. Entra então no capítulo 7 e fala sobre a questão dos julgamentos. A confiança na oração ele continua ensinando no capítulo 7. Chama então o chamado apresenta então o chamado à decisão dos discípulos e da multidão que os ouvia, apresentando o evangelho e a escolha do evangelho como alguém que decide ir por um caminho ou outro. Fala sobre a ilustração das duas portas e dos dois caminhos. Também fala o texto que nós vimos no domingo passado com o presbítero Laércio, sobre os falsos profetas e a árvore e seus frutos. Depois fala sobre os verdadeiros discípulos e ele encerra no verso 24 e 27, do capítulo 7, falando sobre os dois fundamentos, aquele que constrói a casa na rocha e na areia. Então, volte aí no capítulo 7, o verso 28 e 29. Então, depois dessa série de ensinos, de lições, de doutrinas, de uma verdadeira descrição do que é o reino de Deus, na teoria, o verso 28 e 29 do capítulo 7 dizem o quê? Quando Jesus, vamos ler juntos? Verso 28 do capítulo 7. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam maravilhadas do quê? Da sua doutrina. Então, nós estamos falando aqui de um professor, de um mestre, o professor, o mestre, a sabedoria de Deus, ensinando, doutrinando, fazendo o seu papel de profeta, anunciando a voz de Deus, aquilo que Deus tinha, o Pai tinha a revelar. Verso 29. E por que as multidões estavam maravilhadas? Porque ele as ensinava como o quê? Quem tem autoridade, e não como quem? Os escribas. Então era notório aqui que houve uma comparação instantânea, imediata, da multidão, para com as falas de Jesus. Era notório que para as multidões, Cristo acreditava nas suas palavras. Então, na boca de Jesus, os seus ensinos não eram só meras palavras. Não era um mero discurso. Não era uma mera doutrina vazia, repetitiva. A multidão via que Jesus vivia o que ele estava falando. Jesus falava como quem tinha autoridade, não porque alguém disse para Cristo o que era a verdade. Não porque alguém ensinou algo a Jesus e então ele agora repassava. Mas porque a verdade que Jesus anunciava fluía dele mesmo. Ele era a própria verdade que ele ensinava. Jesus ensinava com quem possui autoridade porque a sua doutrina não vinha de fontes externas, como que se citasse rabinos anteriores. Mas ele falava na primeira pessoa. Eu, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele era a fonte e a referência. Os escribas, eles apenas ensinavam o que rabinos do passado tinham refletido. Mas a autoridade deles era derivada, era externa. E, como Jesus vai muitas vezes denunciar, era vazia de prática. Era vazia de realização. Jesus, então, no final do capítulo 7, ele encerra o seu discurso. Nós vimos. Então, imagina aqui comigo, todo mundo aqui comigo. Está lá as multidões, milhares de pessoas reunidas. Jesus, então, tem todo esse discurso do Sermão do Monte. E aí imagina uma montanha, assim, uma colina. Eu gosto de ter essa imagem aqui assim, na minha mente. Então, eu quero que você viaje comigo. O mestre está lá, toda a multidão ao redor, no monte, e aí ele encerrou. E aí ele desce a montanha, e todo mundo vem junto. E aí o que acontece no capítulo 8, irmãos? Ele mal encerra o seu discurso, e Jesus, o Deus que se tornou homem, aquele que é soberano, que conhece todas as coisas, ele então sai da teoria, nós vimos que foi aqui toda uma série de ensinos de doutrina, e passa para o que há? O quê? Prática. Então vamos lá. O nosso tema é da teoria para a prática, aprendendo com Cristo como ser sal
e luz. Então nós temos 3 lições desse momento do capítulo 8, do verso 1 ao 4, que nós vimos aqui. Nós temos 3 lições que nos apresentam como Jesus nos instrui a sairmos também nós da teoria para a prática, em sermos sal e luz no mundo que nos cerca, nos próximos, cada próximo que nos cerca. Primeira lição, está lá no verso 1 e 2. Cristo nos mostra, primeira lição, que ser sal e luz, saindo da teoria para a prática, significa olhar o nosso próximo não com os olhos do mundo, mas com os olhos do Pai Celestial. Essa é a primeira lição. Para você que, como eu, sabe o quão desafiador é e tem sido sairmos da teoria para a prática, salgarmos o mundo, iluminarmos o mundo, eu gostaria que juntos, à luz da palavra de Deus, meditássemos como sairmos da teoria para a prática. E a primeira lição é essa. Ser sal e luz significa sair da teoria para a prática, salgar e iluminar o mundo, significa olhar o próximo, não com os olhos do mundo, mas com os olhos do Pai Celestial. O verso 1 diz o quê, irmãos? No capítulo 8. Que Jesus já está, aí imagina junto comigo, tá? Faz aqui a viagem aqui, junto comigo. Ele descendo do monte, a multidão ao redor. E grandes multidões o seguiam, o verso 1 vai dizer. Então é muita gente. E eis que o quê, irmãos? Verso 2. O quê? Leproso. O que o leproso fez? Se aproximou. Então você imagina um leproso, enfaixado. E ele se aproxima. Ele o adora. Ele se prostra, dizendo o quê? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Amados, o que significava ser leproso nos tempos de Jesus? Como é que um leproso era visto nos tempos de Jesus? A lepra era uma doença terrível, infecciosa, que passava, contaminava uns aos outros. É causado por uma bactéria. Em seus estágios mais avançados, ela causa nódulos inflamatórios ao redor do corpo, que se rompem em úlceras, gerando perdas de pedaços do corpo. Então pensa comigo esse homem, com esta doença, se aproximando de Jesus em meio à multidão. Agora eu queria que você fizesse uma leitura complementar. Vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que narra a mesma passagem. Lucas capítulo 5, no verso 12. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, no verso 12. É a mesma passagem, só que o Espírito Santo, inspirando os evangelistas, usa aquele que segura a pena para registrar de uma forma especial o mesmo texto. Diz o quê? O verso 12. Todos juntos? Aconteceu que, estando, veio à sua presença um homem o quê? Coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se, suplicou-lhe: Senhor. Irmãos, qual era a profissão de Lucas? Era o quê? Médico. Então, olha o olhar de um médico para a doença daquele homem, o estágio daquele homem onde ele estava. Ele não estava só leproso, ele estava coberto de lepra, em estágios avançados daquela doença. O olhar médico de Lucas fez com que ele descrevesse com mais detalhes a condição daquele homem. Estava coberto de lepra, ou seja, em muitas partes do corpo. Existem relatos na literatura médica em que as pessoas perdem dedos, orelhas, nariz, maçã do rosto, dentes, órgãos genitais, a carne infectada, fedendo a podre, as ataduras segurando os pedaços de carne que ainda não tinham sido atingidos, as dores, a deformidade num rosto faltando pedaços.
E conforme a lei judaica estabelecia, essas pessoas viviam em total isolamento, longe de casa, longe da família, rejeitados, sem poderem trabalhar, vivendo de ajuda, dependendo de esmolas. Eu imagino, irmãos, Jesus descendo com a multidão e aquele homem num estágio avançado de lepra e a multidão abrindo assim, né? Tipo quando joga um gás lacrimogêneo assim, né? Aí a multidão abrindo. E Jesus ficou ali, olhando aquele homem, além dos estigmas sociais que ele tinha, além da rejeição que ele tinha, além da doença que o afligia, além da imagem que as pessoas tinham dele. Irmãos, quantas pessoas hoje são vistas na nossa sociedade como leprosos? Quantas pessoas carregam estigmas em suas vidas? Quantas pessoas não têm as marcas explícitas de flagelos na carne, mas são vistas por outros por causa dos flagelos da alma que têm? Pessoas com diferentes orientações sexuais, pessoas que cometeram crimes, ou que vivem em situação de rua, ou que cometeram erros que aos olhos da sociedade são terríveis. Pessoas vitimadas pela pobreza, pelo racismo, pela falta de oportunidade ou pela falta de uma educação formal. Pessoas com deficiência física, intelectual, ou que padecem de transtornos de saúde mental. Idosos abandonados em asilos. Crianças que estão órfãs e são esquecidas. Eu não sei para qual grupo social ou pessoa específica eu e você olhamos e consideramos um leproso. Queremos distância. Eu não odeio, eu não faço mal, eu só não quero estar perto, eu só não tenho muita paciência. Ele lá e eu cá. Pode ser alguém que simplesmente só divirja de você, política ou ideologicamente. Alguém que já te feriu e magoou. Quem nunca já ouviu essa expressão assim? Fulano morreu para mim. Às vezes até você já disse. Alguém que tem uma visão de mundo simplesmente diferente de você e você a considera um pária na sua vida. Amados, Cristo nos ensina que para ser sal e luz, nós devemos olhar a todos com os olhos do Pai Celestial. Eu, durante um tempo, tinha muita dificuldade de acreditar que minha mãe e meu pai amavam meu irmão e eu da mesma forma. Mas quem tem pai e mãe de mais de um filho, né, acho que pode dizer isso com mais propriedade, né? Ama do mesmo jeito, né, Matinha? Olha aí. Então, irmãos, imagina o Pai Celestial. Nós que somos maus, temos a consciência tranquila no nosso coração de dizer amamos do mesmo jeito. Imagine o Pai Celestial, que olha a todos aqueles no mundo inteiro e deseja e entregou o seu Filho para que pudessem ser salvos. Como é que você tem olhado o mundo ao seu redor? Como é que você tem olhado a sua família, a sua vizinhança, a sua rua, o seu trabalho, a sua faculdade? Como é que você tem olhado a sua igreja? Será que tem alguém aqui que para você é um leproso? Em Mateus, no capítulo 9, você não precisa abrir, no verso 36, diz que Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quer sair da teoria para a prática? Quer aprender com Cristo como salgar e iluminar esse mundo? Comece a olhá-lo, comece a olhar o seu próximo, as pessoas ao seu redor, com os olhos do Pai Celestial. E não com a ótica dos estigmas que às vezes o mundo impõe. Primeira lição. Segunda lição, verso 3. Vamos lá para Mateus capítulo 8, verso 3. Diz assim o texto. E Jesus, fazendo o quê? Todo mundo? Mateus capítulo 8, verso 3. E Jesus
Fez o quê? Tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Segunda lição, irmãos, para sairmos da teoria para a prática. Cristo nos mostra que ser sal e luz, sair da teoria para a prática, significa tocar a necessidade do nosso próximo. Aqui Jesus, ele desafia as convenções sociais da época. Ele toca naquele homem coberto de lepra. Eu não sei se você já teve oportunidade de, ou em você mesmo, ou ajudando alguém no hospital, tratar uma ferida, um ferimento. Alguém já teve, não precisa levantar a mão. Alguém já teve essa oportunidade? Jesus, ele não passou álcool na mão depois, né? Ou antes. Aí ele, não, vou tocar assim, de longe, se é que é possível. Não, ele toca. Eu não sei se foi no ombro, eu não sei se foi na cabeça, eu não sei se foi no peito. Ele toca naquele homem, fedendo a podre, sem partes do seu corpo, no meio da multidão. Você consegue imaginar o que aquele homem sentiu ao ser tocado? Anos sem receber um toque de alguém. Anos sem saber o que era alguém se aproximar dele. Em Levítico, no capítulo 13, você não precisa abrir, verso 45, 46, a lei que regia o homem e a mulher, a pessoa que estava leprosa, diz o seguinte: também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo, por onde passar. O por onde passar foi eu que coloquei aqui. No verso 46, todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Mas Jesus tocou naquele homem, desafiando os olhares da multidão ao redor. E não foi a primeira vez. Jesus sentava com pecadores, comia com pecadores, não participava dos pecados, porque ele não pecou, mas estava ali, indo ao encontro dessas pessoas, invadindo as suas existências infernais para de lá resgatá-las. E a lepra não contaminou Jesus, pois sujeira nenhuma, doença nenhuma, mal algum pode permanecer diante daquele que é a própria cura. Aquele que é a própria luz, treva nenhuma permanece. Aquele que é a própria santidade, nenhum mal permanece do mesmo jeito. Por isso, irmãos, não existe, escute aqui, não existe situação tão desafiadora, tão triste, tão lastimável, não existe pessoa irrecuperável, não existe crime ou mal tão hediondo, erro tão grande, que não possa ser consertado e curado por Jesus. Não existe. Talvez você conheça um monte de histórias que você pense, essa pessoa é irrecuperável, essa pessoa, Jesus jamais vai alcançar, nunca vai mudar. Não existe nenhum mal que sobreviva diante daquele que é a própria luz. Sair da teoria para a prática e sermos luz significa ir até o encontro dos necessitados, dos perdidos, dos que são mal vistos pela sociedade e tocar as suas necessidades. E às vezes, irmãos, tocar significa literalmente tocar com o amor de Deus. Quantas vezes adentram nessa porta e adentrarão mais ainda nesta porta, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou quem cruza na rua com você, no ônibus, pessoas de que precisam somente de um abraço, de uma palavra, de um toque santo, cheio de intenções santas, ou uma simples pergunta: como é que você está? Uma preocupação que é capaz, irmãos, de lançar fora toda a dor, toda a tristeza, não por causa somente, não que não seja, mas para a gente entender a natureza de quem nós somos.
não porque uma ação mística, sobrenatural, por definição, aconteceu, mas porque nós somos, sim, as mãos do Salvador. Nós somos, sim, os braços do Salvador. Nós somos, sim, o coração, os olhos, a presença de Deus através de nós. Deus alcança aquele homem, Jesus alcança aquele homem em sua enfermidade existencial, assim como ele te alcançou. Não é verdade? Você também um dia não se colocou aos pés do Senhor, coberto da sua lepra existencial, coberto do seu pecado, da sua lama, e um dia Ele te tocou? Tem aquele hino, né, antigo, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era cego, pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sabe quem pode ser a mão estendida do Senhor na vida dos perdidos? Eu e você. Eu e você. Para que alguém um dia agora possa chegar e olhar, rapaz, um dia eu conheci Roquelina e era a mão do Senhor na minha vida, tocando em meio à minha lepra existencial. Quantas pessoas têm sofrido e você não sabe? E você tem Cristo. E a capacidade de tocar muitas vidas. Nós lemos aqui hoje, e é um texto de referência aqui para nós, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. E eu diria mais, cobre multidão de pecados e as consequências deles na vida das pessoas. Segunda lição, irmãos, Cristo nos mostra que para sair da teoria para a prática, ser sal e luz, que essa atitude significa tocar a necessidade do nosso próximo. Terceira e última lição, verso 4, diz assim, capítulo 8 de Mateus, verso 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Terceira lição. Primeira nós vimos, sair da teoria para a prática significa olhar o próximo com os olhos do Pai Celestial e não com o mundo, não os olhos do mundo. Segunda lição, sair da teoria para a prática, ser sal e luz significa tocar a necessidade do próximo. E a terceira, ser sal e luz, sair da teoria para a prática, significa orientar o próximo para uma vida restaurada. Amados, Jesus, em seu estado encarnado de humilhação, buscava glorificar ao Pai e não Ele mesmo. Por isso que Ele diz assim, olha, eu sempre achei estranho, né? Não sei se você já leu um texto nos Evangelhos, onde Jesus diz, olha, não conte a ninguém, não fale a ninguém. Porque Jesus não queria, com esse pedido inusitado, Jesus não queria ser visto pelas multidões como um mero curandeiro, como um fazedor de milagres somente, como um multiplicador de pães e peixes. Não é essa a intenção principal, central e essencial do Evangelho na vida das pessoas, resolver os nossos problemas, curar as nossas doenças físicas, ou resolver os nossos entraves financeiros. Não. Se você viver tudo isso, é graça de Deus. E glorifique a Deus, porque nós temos vivido tudo isso. Amém, irmãos? Ou você duvida dos milagres de Deus hoje? Se você duvida dos milagres de Deus, está lá no nosso grupo da igreja, conversa ali com a irmã Jane um pouquinho, no Haroldo, irmão Clenilson, irmã Nayane. Eu poderia ficar aqui a noite toda citando. Conversa um pouquinho dos milagres do Senhor. Então, irmãos, mas mesmo Deus fazendo milagres, e Ele faz com graça e abundância de misericórdia, não é essa a essência da missão do Filho de Deus, mas é nos redimir. Por isso Ele diz, olha, não digas a ninguém. Jesus não queria, primeiro Ele queria glorificar ao Pai. Essa é a missão do Filho. Todo Filho de Deus quer glorificar o seu Pai. E Ele não queria ser visto como um mero curandeiro pelo povo.
mas sim como aquele que veio do Pai para mostrar o Pai que redime todo o ser humano, que assim deseja. Você e eu, como igreja, irmãos, nós somos chamados para isso, para glorificar o nome do Pai, revelando como Deus redime o ser humano por completo. Aquele homem estava isolado, abandonado, tinha uma sentença nas suas costas. Ele só seria reintegrado à sociedade se a autoridade do sacerdote atestasse isso. Por isso que Jesus fala, vai até o sacerdote, cumpre o que é devido, faça um sacrifício. Jesus fez esse homem voltar ao seu convívio social, provavelmente poder trabalhar, rever a sua família, ser visto novamente pela sociedade, sair das trevas da invisibilidade para a luz do amor restaurador de Jesus. Amados, para sermos na prática luz, aqui, falando da nossa igreja local, a nossa família de fé deve continuar a ser um lugar de reabilitação de pessoas, para a vida abundante que Cristo tem para elas. Nós devemos ser luz na vida daqueles que nos cercam, para que as vidas deles também possam agora expressar a glória de Deus. Para que alguém possa olhar, lembra daquele rapaz que ficava ali no bar, vitimado pelo álcool, pelas drogas? Lembra aquela moça que não tinha destino? Lembra aquele homem? Lembra aquela... Pois é, agora ele está na igreja, agora ele é crente, agora ele serve ao Senhor. Eu quero conhecer aquela igreja também, eu quero viver essa novidade também. Mateus capítulo 16, verso 18 diz, o próprio Jesus: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Irmãos, aqui a ideia, ela tem uma ampla aplicação na vida da nossa igreja. Preste atenção. Às vezes nós achamos que ser crente é ficar o tempo todo no deserto. Oh, meu Deus, vamos lá, lutando contra as forças das trevas e sofrimento e tal. Sim, de fato, há um aspecto beligerante, desafiador em tudo isso. Mas ser crente, esse fundamento que Jesus coloca na sua vida, na minha vida, é que nós vamos invadir o inferno. Invadir a existência infernal das pessoas. Eu não sei como você vê a realidade ao seu redor, mas as pessoas estão sofrendo por muitos motivos. E o principal deles é porque elas ainda não descobriram que há um pai que quer exercer essa paternidade e quer adotá-los como filhos e filhas. Nós somos chamados ao desafio de, na autoridade de Jesus, retirar pessoas de uma existência infernal e conduzi-las ao reino do Filho do seu amor. Só que para finalizar, irmãos, eu queria apresentar para vocês um desafio. Porque brilhar significa fazer um grande sacrifício. Jesus, ele iniciou a sua prática do capítulo 8 e foi até o 27. O que aconteceu no 27? Cruz. Ele mostrou na prática, durante todo o seu ministério, tudo o que ele falou. E ele foi até o fim, ele foi até a cruz. Reabilitar vidas, ser luz, restaurar vidas, significa uma renúncia muito grande. Mas esse é o seu chamado para ser um Cristo. Eu queria contar uma história para finalizar para vocês. A história de alguém que saiu da teoria para a prática, assim como Jesus. A história de Robert Bobby Roone. Talvez você não conheça, mas eu imagino que saindo daqui você não vai esquecer. Robert tinha uma filha chamada Linda. Quem é pai de menina aí? Levanta a mão. Quem é pai de menina? Tem, né? Tem bastante. Então, pensem aqui comigo. Robert tinha uma filha chamada Linda. Quando ela nasceu, ele se apaixonou por ela, como vocês aí babam até hoje, eu imagino, né? E aí, ela nasceu com cabelos castanhos, já cabeluda, assim, desde que nasceu. E o pai cria com aquele amor, né? Com aquela proteção, né? Já preocupado com o futuro. A menina dos olhos do pai. Ela cresce sobre a proteção dele, sobre os cuidados, sobre o amor, sobre o carinho. Linda se torna adulta e vai trabalhar em Seattle, lá
no estado de Washington, nos Estados Unidos. E ela trabalhando em Seattle, adulta, o pai preocupado, né? Cheio de amor e cuidados. E aí, numa noite, ela estava voltando do trabalho e conheceu um homem chamado Gary Ridgway. Elas foram em um bar, tomaram alguns drinks, e de lá, ele convidou ela para a casa dele. No caminho, no seu carro, sem motivo algum, Gary a estrangulou covardemente e despejou seu corpo na beira de um rio, em 1982. Linda tinha apenas 24 anos. Gary foi preso em 2001. E a polícia descobriu nas investigações que ele era um assassino serial, conhecido como o assassino do Rio Verde, porque ele despejava os corpos de suas vítimas no rio. Gary havia matado 71 mulheres. Apenas 49 foram identificadas. Em 2003, ele foi julgado. Vou pedir para João preparar o vídeo. E no julgamento, os pais, as mães, os familiares de todas as suas vítimas estavam lá presentes. E Robert também estava. Robert Bob Rue. E o juiz deu uma palavra a cada um deles, para que se manifestassem diante daquele homem cruel. E aí eu gostaria que você visse junto comigo o que Robert fez. Pode colocar, João. Pronto. Saindo da teoria para a prática. E é muito importante que nós também possamos entender, né, esse desafio. Está aberto o áudio? No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas, que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça.
que é perdoar. Você está perdoado. Amém, irmãos. Robert brilhou. Iluminou as densas trevas do coração de Gary. E um psicopata sádico e cruel, segundo os registros, pela primeira vez em todos os anos de investigação, chorou. Como vocês viram ali, foi captado no vídeo. Brilhar, irmãos, ser sal e luz, não é fácil. Requer um sacrifício. Mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, já pagou o maior de todos os sacrifícios, como um exemplo para que nós hoje possamos assim também ser luz nas densas trevas que nos cobrem, que nos cercam, mas que nunca podem resistir ao brilho do Senhor nas nossas vidas. Sair da teoria para a prática. Ser sal e luz significa olhar o nosso próximo não com os olhos do mundo, mas com os olhos do Pai Celestial. Gary podia ser um leproso, né? Aos seus olhos. Ser sal e luz, sair da teoria para a prática, significa tocar a necessidade do nosso próximo. Talvez para ele ouvir que aquele homem perdoava ele, tivesse sido o que rompeu o seu estado de trevas. E por fim, Cristo nos mostra que ser sal e luz significa orientar o próximo para uma vida restaurada. Tomar uma decisão de perdoar é também brilhar. E brilhar é orientar alguém para uma vida diferente e completa no Senhor, para o que ele tinha vivido até então. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, Pai Celestial, muito obrigado, porque um dia eu fui como esse leproso, Senhor. Um dia eu estava tomado, Pai, de uma sentença de morte, mas o Senhor, Deus, disse: quero, fica limpo, assim como todos os meus irmãos. E hoje, Pai, ir ao trabalho, ir à faculdade, os nossos vizinhos, no dia a dia, é andar em meio a pessoas que carregam fardos pesadíssimos, Pai, e que muitas vezes são vistos como leprosos pela sociedade. Que o Senhor, Deus, possa nos tirar do nosso vazio da teoria e nos preencher com a prática de sermos luz, Pai. Porque se somos luz, Deus, treva alguma pode se manter diante, Pai, do brilho do Senhor, Pai. Nos faça sermos como Robert, Deus. Fazermos o que ninguém mais imaginava. Como o Senhor, que tocou o leproso e ninguém imaginava que ia fazer isso. Mas ali estava se cumprindo a tua promessa anunciada séculos e séculos, de que, como Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Que assim sejamos, Pai, por onde passarmos, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Presbítero?